Olá, muito bom dia. A graça e a paz de Jesus Cristo seja com a sua vida, sua casa, sua família. Mais uma vez nesta manhã que o Senhor nos concede com vida para nós vivermos na sua presença. Vou compartilhar com você aqui um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6, a partir do versículo 45. A palavra do Senhor diz o seguinte: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E ficaram atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Que o Espírito Santo fale mais uma vez ao nosso coração através da palavra do Senhor. Queridos, o tema desta mensagem é a segurança dos discípulos de Jesus. A segurança dos discípulos de Jesus. A segurança que os discípulos de Jesus têm. E esse texto vai falar a respeito disso. É uma passagem onde nós vemos o Senhor Jesus, após multiplicar os pães, estar despedindo a multidão, ele então manda os discípulos atravessarem o mar, o lago de Tiberíades, o mar da Galileia, e em meio a essa travessia, o texto nos diz que vem uma tempestade, eles são assolados por essa tempestade. E aí então, depois de um tempo, em meio a essa tempestade, Jesus vem e acalma então a tormenta do mar. As tempestades, queridos, elas são realidades difíceis da nossa vida, são as adversidades, os problemas. As tempestades, elas são inevitáveis, elas vêm de uma maneira inclusive inesperada. Além de ser inevitável e inesperada, ela muitas vezes não avisa que está vendo. Há problemas e realidades da nossa vida que de uma hora para outra se levantam. As adversidades, as tempestades da nossa vida, elas também têm a capacidade e o poder de mostrar para nós qual é a nossa real condição. Ela vai mostrar a estrutura real de alguma coisa ou de alguma pessoa. É na tempestade que nós vemos isso. Mas acima de tudo, e a coisa principal que uma tempestade traz para mim e para você, é o seu ensino. A tempestade, ou as tempestades, elas são pedagógicas, elas são inclusive terapêuticas. Elas nos ensinam muitas coisas. E nós vemos aqui a realidade dos discípulos em meio a uma tempestade. E talvez você esteja vivendo esse tempo. Aliás, nós estamos passando por um tempo de tempestade. Nós estamos passando por um tempo de grandes adversidades. Mas eu quero dizer a você, se você é um discípulo de Jesus, você tem uma segurança. E essa segurança é a pessoa de Jesus. E se você ainda não é um discípulo de Jesus, eu quero desafiar a você a entregar o controle da sua vida a Cristo. E ter a segurança que você hoje não tem. Porque talvez você esteja estribado ou apoiado nos seus próprios conceitos, na sua própria capacidade, no seu próprio entendimento. Aqui algumas características, algumas verdades que nós vamos ver a respeito do porquê que os discípulos de Jesus, eles têm a segurança em Cristo. Primeiro, porque um discípulo de Jesus sabe que Jesus o vê. O texto nos diz isso. Eles estavam em meio a uma tempestade e a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus viu que eles estavam em dificuldades. Eu quero dizer a você que Jesus te vê. Jesus está com os olhos voltados para a sua vida. Jesus está atento às suas necessidades. A palavra de Deus nos diz que Ele não dorme, Ele não cochila. Aquele que cuida do seu povo. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele está vendo o que você está passando. Ele está contemplando a sua vida. Mais do que isso, o texto diz que Jesus estava orando.
Depois que ele despede a multidão, ele sobe ao monte para orar. E os discípulos estão em dificuldades, mas Jesus está intercedendo. A palavra de Deus nos diz que depois que Cristo ressuscitou e foi assunto aos céus, ele está assentado à direita de Deus e ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, o nosso grande intercessor legal. Assim como o Espírito Santo é o nosso intercessor existencial, Jesus é o nosso intercessor legal. Ele está diante do Pai, através do seu sacrifício, um sacrifício eterno, pela minha e pela sua vida. Ele está intercedendo ao nosso favor. Ele intercede por você. Quantas vezes nós nos imaginamos sozinhos? Quantas vezes nós pensamos que estamos deixados de lado até mesmo pelo Senhor? A palavra de Deus vai nos dizer claramente que Ele cuida dos seus. Ele está vendo o que você está passando. Mais do que isso, Ele está intercedendo por você, como fez pelos discípulos. Uma terceira realidade que traz segurança aos discípulos de Jesus é que no momento e no tempo certo, Ele vem ao seu encontro. O texto diz que Jesus foi ao encontro dos seus discípulos ao ver a sua dificuldade, a sua adversidade. Agora, detalhe, querido, existem tribulações, adversidades e tempestades, contextualizando aqui, na minha e na sua vida, que elas se prolongam. Há um tempo de adversidade, há realidades, situações que são mais prolongadas na nossa vida, e isso não quer dizer que o Senhor não esteja atento, não esteja vendo, não esteja intercedendo, e tampouco que Ele virá ao nosso encontro para que essa situação seja revertida. Veja que essa tempestade começou no início da noite, ou seja, logo depois das 6 da tarde, e o texto diz que Jesus vem ao encontro dos seus discípulos por volta da 4ª vigília, ou seja, entre 3 e 6 da manhã. Esses homens ficaram cerca de 10, 11 horas, lutando contra uma tempestade à noite, sem muitas vezes saber o que fazer. Talvez seja essa a sua realidade. Talvez você esteja no meio de uma tempestade. Eu quero dizer a você que o Senhor está atento à sua vida e é possível que Ele esteja vindo de encontro para reverter essa situação. Mais do que isso, Jesus não somente vê, Jesus não somente está intercedendo, Jesus não somente vem de encontro, mas Jesus também se dá a conhecer. Sabe por que isso é importante? Porque o texto diz que quando eles viram Jesus, eles se assustaram. Acharam que era um fantasma. Eles não conseguiram reconhecer Jesus. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Uma situação que nos traz um certo espanto, um certo incômodo, que nos tira daquele status quo que estamos vivendo, e está nos empurrando para uma realidade onde nós não conseguimos enxergar o que está acontecendo. Se você é um discípulo de Jesus, tenha convicção de que Ele está cuidando de cada passo da sua vida. Ele está direcionando o barco da sua vida mesmo em meio a tempestades. E às vezes a gente se assusta quando é o próprio Jesus que está nos trazendo uma novidade de vida. Ele se deu a conhecer dizendo: não se assustem, não temam, porque sou eu. E Jesus está dizendo isso para você. Não se assuste no meio dessa situação toda. Não se assuste nesse contexto de vida que você está vivendo, porque o Senhor está direcionando todas as coisas na sua vida, se você é um discípulo dele. Mais uma vez, se você ainda não é um discípulo de Jesus, eu não estou falando, mais uma vez eu vou dizer aqui, nós não temos compromisso com religião, nós não temos compromisso com uma placa denominacional, nós temos compromisso com uma pessoa chamada Jesus Cristo. É Ele quem morreu por nós naquela cruz, é Ele que é o nosso substituto, é Ele que pagou o preço do nosso pecado, foi Ele que ressuscitou, para que hoje nós tenhamos uma experiência, uma esperança de uma nova vida nele aqui e de uma eternidade ao lado do Pai. Ele se revela. Oxalá o Senhor se revele a você nesse dia. Ele esclareça isso que você está ouvindo para a glória dele mesmo. Mais do que isso, o texto diz que Jesus, ele subiu no barco. Além de ver, além de interceder, além de vir ao encontro, além de se revelar, ele sobe no barco. Há um momento em que Jesus vai tomar as rédeas dessa situação de uma maneira muito clara para nós. Ele sempre está no controle. Mesmo quando a tempestade está nos assolando, Ele continua no controle. Veja que os discípulos não afundaram.
eles não submergiram. Eles permaneceram, mesmo que em meio a uma grande luta. Mas ele, quando toma as rédeas de uma maneira mais clara para nós, quando chega o tempo de mudar a realidade da nossa vida, essa tempestade vai se acalmar. Vem tempos de calmaria para a sua vida. Há um tempo para todas as coisas. Oxalá seja esse o tempo. Mas se não for, se ainda tiver um tempo de tempestade na sua vida, saiba que Ele está no controle da sua vida. E último lugar, querido, um discípulo de Jesus, ele tem a segurança porque ele sabe que ele está num processo de discipulado com Jesus. Ele está num caminhar de maturidade com Jesus. E algumas coisas que nós ainda não enxergamos, a partir das tempestades pelas quais nós passamos, nós vamos conseguir enxergar. O texto diz que eles ficaram atônitos diante daquela realidade. Por quê? Porque eles não tinham compreendido o milagre da multiplicação dos pães, antes o seu coração estava endurecido. O que significa isso? Eles não conseguiram entender que Jesus não somente matou a fome daquele povo, Ele não só supriu uma necessidade material, pontual, momentânea, mas a multiplicação dos pães significava que Ele era o alimento que eles precisavam, que Ele iria suprir cada uma das suas necessidades. Se era fome, se era um barco em meio a uma tempestade, não importa. O que importa é que Jesus, quando é Senhor da nossa vida, quando nós somos seus discípulos, Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades, segundo Paulo escreveu aos irmãos de Filipos no capítulo 4, versículo 19. Querido, entenda isso. Um discípulo de Jesus tem essa segurança. Nós não desconsideramos nada, pelo contrário, temos dito aqui ao longo das semanas, temos sofrido muito pela perda de muitas pessoas queridas, mas nós temos uma esperança que está acima de qualquer adversidade, de qualquer tempestade da vida. Essa esperança se chama Jesus Cristo. Você precisa ter essa esperança. Você precisa entregar o controle da sua vida a Cristo e ter uma experiência pessoal com Ele. Ele está cuidando dos seus discípulos e por isso seus discípulos têm segurança no Senhor Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, nós te damos graças pela Tua presença e pela Tua palavra. Senhor, assim como os discípulos estavam em meio a uma grande tempestade, sem saber o que fazer, lutando há horas, passando uma noite, passando a madrugada, como disse o salmista, o choro durando uma noite inteira. Mas chegou o momento em que o Senhor se manifestou, se revelou e mudou aquela realidade, completando aquilo que o salmista diz. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E é por isso que os teus discípulos descansam em segurança aos teus pés. Senhor, que o Senhor confirme esta palavra no coração daqueles que se encontram em meio a grandes tempestades. Aqueles que estão aflitos nesse momento, aqueles que estão angustiados, em estado depressivo. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra chegue e levante esta pessoa da cama, para a glória do Teu nome, trazendo a esperança. Espírito Santo, vai agora e levanta essa vida, Senhor, que já não encontra mais sentido para viver, que a sua vida parece um tempo nublado, onde as árvores já não têm mais folhas, tudo está seco. Pai, em nome de Jesus, que haja uma visitação do Senhor a esta pessoa, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Visita, Pai, renova as forças. Senhor, traga convicção da necessidade do arrependimento, da confissão do pecado, para uma nova vida em Cristo. Senhor, que haja salvação nesse momento, que haja reconciliação, aqueles que estão afastados, que se reconciliem com o Senhor, em nome de Cristo Jesus. Onde esta mensagem chegar, que o Teu poder se manifeste, realizando o Teu propósito, para a glória do Senhor. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.